Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da sua família, que é o KidsCast. O Dr. Flávio da Fonte já está aqui comigo, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos para mais um episódio e vamos começar falando dos nossos patrocinadores. E eu começo falando da Brau Bar. Você quer viver o seu momento Brau Bar? Lá você pode fazer escova, unha, depilação, design de sobrancelha, mas eu estou falando da primeira Brau Bar de Maceió, que é a Brau Bar Ponta Verde, que fica ali na Deputado José Lage. Vai passar aqui agora o Instagram na sua tela, você clica lá, começa a seguir, vê todos os serviços e viva o seu momento Brau Bar. E o nosso outro patrocinador é a Vi Nascer. A Vi Nascer, você pode contar com ela no nascimento do seu filho. Porque você sabia que, da mesma forma que você escolhe ali o obstetra que vai estar com você, você pode escolher o seu pediatra da sala de parto? Exatamente. E as consultas começam quando você, ainda mamãe, está grávida. Então, saiba mais sobre a Vi Nascer, sobre o Dr. Flávio, sobre a doutora Aline, clicando aqui também na tela, e você vai lá, segue o Instagram deles, e você também pode procurar aqui um episódio, que foi um episódio que o título é Vi Nascer, onde a doutora Aline veio aqui e nós conversamos, ela explicou, junto com o Dr. Flávio, tudo que a Vi Nascer faz por você. Agora sim, vamos começar. E agora eu passo a bola para você. Você pode escolher o obstetra, o pediatra, e você pode também escolher o cardiologista pediátrico, que vai fazer o eco fetal do seu bebê quando você estiver grávida. Olha aí! Esse é um dos motivos pelo qual a gente trouxe a doutora Vanessa dos Anjos, essa fera aqui, cardiologista pediátrica, para falar um pouquinho do coração dos bebezinhos. E aí, doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de poder participar com vocês, falando de um tema que eu adoro, que é o eco fetal, coração dos bebês. Então, fico à disposição para a gente discutir bastante. Ô, Vanessa, das maiores questões, eu acho, da humanidade é a partir de quando a gente considera que um feto é gente, já é vida. E muita gente bota como o batimento do coração sendo esse marco. A partir de quantas semanas de gravidez a gente já pode ouvir o coração bater, né, numa ultrassom, por exemplo? E qual é o limite para a gente, a partir daqui, dizer, ó, se o coração não está batendo aqui, talvez não vá vingar. Como é essa formação do coração lá no comecinho da gestação? Na embriologia, o coração é o primeiro órgão a ficar completamente formado. Entre 6 e 8 semanas de vida, o bebê já formou o coração com as 4 cavidades, com as válvulas, com tudo certinho. Só que é muito pequenininho, né? Então, o batimento, ele começa até antes do coração ficar completamente formado. Quando o coração ainda é um tubo cardíaco, quando ele ainda não se formou com 4 cavidades, ele já bate. Então, desde o comecinho mesmo, 5, 6 semanas, a gente já escuta o batimento, mas completamente formado entre 6 e 8 semanas. Então, assim, é uma questão até filosófica isso em relação à vida, ética, mas o coração está completamente formado entre 6 e 8 semanas de vida. De gestação, desculpa, corrigindo. Porque para mim já é vida. Mesmo estando lá, para mim já é. E aí, mas aí o coração, enquanto o bebê está intraútero ainda, o bebê não nasceu, ele vai se formando, vai completando a formação, mas ele ainda assim, depois que nasce, ele tem modificações em relação ao período intraútero, não é? Exatamente. Esse coração, ele fica todo formadinho com 8 semanas, mas se ele é um coração normal, ele só vai crescer e se adaptar às modificações, assim, ao ambiente intrauterino. Se ele é um coração com alguma patologia, essa patologia ela vai evoluir e se modificar ao longo da gestação. Vamos falar agora do coração normal. O bebê, ele tem uma circulação bem diferente da nossa. O bebê, ele não respira, né? Ele tem um pulmão cheio de líquido e ele não come. Tudo que ele recebe de oxigênio e nutrientes vem por um caminho só, que é o cordão umbilical. Chegando no corpinho do bebê, esse sangue, né, ele entra pelo lado direito do coração. E a partir daí ele toma um caminho bem diferente do que o nosso sangue toma no nosso organismo. Por quê? O bebê ele está desenvolvendo o cérebro, que tem um metabolismo muito alto e que tem que ser privilegiado no desenvolvimento.
E enquanto outras áreas que pra gente, no nosso organismo, recebe muito fluxo sanguíneo, nessa fase ele não precisa. Então, esse coração ele tem que se adaptar a essa necessidade metabólica e de desenvolvimento, que é totalmente diferente de uma criança já nascida e de um adulto. Eu explico, por exemplo, quando eu vou fazer o eco fetal, que o coração do bebê tem 2 buraquinhos que o nosso já não tem mais. Esses 2 buraquinhos são essenciais para essa sobrevida, né? Nesse ambiente intrauterino, nesse ambiente diferente. Eles são o canal arterial e o forame oval, ou comunicação interatrial. Eles são como se fossem válvulas de escape para o sangue seguir um outro caminho para privilegiar o desenvolvimento do cérebro do bebê e para escapar do pulmão, digamos assim. Porque na gente o pulmão ele serve para respirar, né? Sim. O sangue ele chega pelas artérias pulmonares e ele vai se ramificando até os alvéolos e depois volta para o coração. No bebê, esse pulmão só precisa ser nutrido. O pulmão não respira, ele está cheio de líquido. Então, não precisa que todos os vasos estejam com baixa resistência e, digamos assim, fáceis do sangue passar. Não, o bebê, o vaso está fechadinho. Tanto que, falando um pouco mais técnico, pressão pulmonar. Uhum. O bebê tem uma pressão pulmonar, o feto tem uma pressão pulmonar 10 vezes superior à nossa. Para impedir justamente que esse sangue vá todo para o pulmão, porque ele não precisa desse sangue ali. Esse sangue ele tem que ir para o cérebro e tem que ir para o corpo se desenvolver. Então, a gente tem uma circulação no feto completamente diferente da nossa e o coração se adapta a isso. O corpo é fantástico, né? E justamente na gravidez a gente consegue identificar algumas malformações através do ecocardiograma do eco fetal, né? A partir de quantas semanas a gente deve fazer? E também tem um limite, né, para ser feito, não é quando quer, né? Então explica pra gente a importância e o período para se fazer. Ótimo. Numa gestante de baixo risco para cardiopatia, que é aquela gestante que não tem história familiar positiva para cardiopatia, que não fez nenhum uso de substância perigosa, tipo Roacutan, por exemplo. Gestante que não tem nenhuma complicação, a gestação simples, normal. O ideal é entre 26 e 28 semanas. Até 30 a gente consegue enxergar bem. Isso porque o ossinho do bebê, do feto, quando ele se desenvolve, ele é cartilaginoso. E à medida que ele vai chegando perto do término da gestação, ele vai calcificando, vai ficando durinho. E o cálcio não deixa o feixe de ultrassom passar, ele bate e reflete o feixe. Como o coração está envolto de costela, quanto mais velhinho, mais difícil a gente enxergar esse coração, entendeu? Então, o período ideal é esse. Dá para fazer até o final da gestação? Dá, mas a gente vai perdendo a acurácia no exame. Eu sempre aviso a paciente, olha, eu vou procurar o que tem de grosseiro, de malformação importante, mas os detalhezinhos a gente perde, não tem como. Uhum. E na gestante de alto risco, ou seja, aqui já teve um bebê com problema cardíaco, que ela teve um problema cardíaco e operou, que ela tem diabetes tipo 1, diabetes mellitus, que ela não sabia que estava gestante, usou alguma substância que pode causar mal para o bebê, como eu falei, o Roacutan, vitamina A, retinol, entre tantas outras. Enfim, tem vários critérios que os obstetras estão familiarizados que a gente chama de risco para cardiopatia. Nesse caso, a gente recomenda a partir de 20 semanas. É bem precoce. Nesse primeiro momento, a gente... quando tem uma janela ecocardiográfica boa, posso assim dizer, quando o bebê está numa posição boa, a gente consegue já ver tudo direitinho. Mas a gente inicialmente vai procurar as principais cardiopatias graves, críticas. Fez com 20 semanas, está tudo bem, a gente repete com 28 para confirmar que está tudo bem. Primeiro, porque a visualização com 20 não é a ideal. Segundo, porque lembra que eu falei lá no começo que a cardiopatia, ela às vezes surge pequenininha, mas com o crescimento vai evoluindo? Então, pode ser que eu não tenha conseguido ver com 20 semanas algo muito discreto, mas que com 28 já vai estar bem evidente. Sim. Então, a gente repete com 28. Mas, para o geral, 26 a 28 semanas. E tem as pessoas acham assim, fez a morfológica, a ultrassom morfológica, tá tudo bem, então significa que todos os órgãos estão bem. Não exclui.
É verdade. Tem um trabalho muito interessante sobre isso. Ele é um multicêntrico europeu, liderado pela França. O que é que eles fizeram? Eles pegaram as mesmas gestantes e fizeram ecofetal com especialista em ecocardiografia fetal e outra avaliação, tipo o radiologista, o obstetra, avaliando esse coração. E eles viram que, no melhor cenário europeu, 60% das cardiopatias não eram diagnosticadas. Então, a gente está falando de Europa, né? Assim, então, qual o problema? Eles não sabem ver coração? Não, é capcioso a avaliação do coração intraútero. Quando eu faço... Hoje mesmo eu fiz um eco fetal de uma colega cardiologista de adulto que faz ecocardiografia em adulto. Antes de começar o exame, eu já vou dizendo, olha, é bem diferente. Não se assuste. Não se assuste. Falo todas as diferenças do coração fetal, porque como ela faz eco em adulto, se ela comparar, ela vai achar que tem um monte de alteração. E eu digo, não, onde a IA mitral é trocada mesmo, porque o coração do bebê não tem muita diástole. E vou dizendo todas as que não são normais no bebê, mas que são completamente diferentes do adulto, né? Então, assim, a gente tem que... Assim, eu reforço muito isso, que você tem que fazer com um especialista, com quem sabe o que está fazendo, para não comer lesão, não comer bola, não perder diagnóstico, que é fácil perder diagnóstico em algumas cardiopatias. E é uma pena, porque na prática clínica, a gente no consultório, a maioria não faz, cara. E quando pergunta, muitas vezes é porque relatos dos pais, claro, é porque o obstetra não solicitou. Pois não sei se realmente é isso, né? Ou às vezes a gente fala e as pessoas não entendem tanto, ou às vezes não dá o valor que a gente acha, mas enfim, a história pelo menos é essa. Pois desde que eu cheguei, que voltei da residência, eu venho nessa campanha com os obstetras, tentando convencê-los a solicitar sempre que possível. As diretrizes, elas não falam como obrigatório. Elas falam justamente isso, sempre que possível solicite. A gente sabe que no SUS é muito difícil, não tem profissional suficiente para dar conta da demanda e que acaba tendo que ter esse filtro mesmo. Mas, sempre que possível, é um exame muito necessário. Por quê? A gente tem um grupo de cardiopatias chamada cardiopatia crítica. O que é isso? É a cardiopatia que, se eu não fizer uma intervenção no período neonatal, o bebê não sobrevive. E é uma coisa muito séria, porque você tem que estar preparado para o nascimento desse bebê. E assim, mas isso significa que o bebê que tem essa cardiopatia, ele não vai ter uma vida normal? Muito pelo contrário. Às vezes é um bebê que transposição de grandes artérias, uma cardiopatia crítica. O bebê, a gente faz o diagnóstico, ele nasce, ele opera e ele segue a vida normalmente. Ele chega à vida adulta e ele faz tudo que ele quer, esporte, tudo. Então, você percebe que o ecofetal, nesse caso, ele muda a história de uma família, de uma vida, porque eu planejo o nascimento, uma cirurgia, a criança segue sua vida normalmente. Já se essa criança, a gente tem um diagnóstico já após o parto, às vezes a criança instabiliza na UTI, não consegue transferir para onde vai operar, infelizmente pode ir a óbito. E às vezes nasce no local que não tem nem UTI, fica grave, às vezes não tem nem condições de transporte. Exato. Né? E esse paciente tem que nascer em local específico, já com toda a equipe sabendo, programado, que na maioria das vezes são cesarianas eletivas, né? Não vai deixar entrar em... e mesmo quando não tem necessidade de ser cesariana eletiva, ele tem que ter uma estrutura adequada para aquilo. Existe cada vez mais, com os estudos, né? Eles têm liberado os partos normais para as cardiopatias. Porque a maioria nasce bem e estabiliza depois do 3º dia de vida. Então, eles liberam... Mas no hospital de referência, né? De referência, Sim. É isso que eu ia falar. No centro de referência, em que tem um UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca de alta complexidade, em que eu tenho toda a monitorização, em que eu tenho um ecocardiografista à disposição 24 horas. Porque às vezes você tem que organizar com o dia que o ecocardiografista esteja, então tem toda uma dinâmica. Então, assim, eu costumo colocar no meu laudo a via de parto, né? Assim, indicação obstétrica ou cesárea e tal. Na verdade, se você for pelas diretrizes, quase tudo é indicação obstétrica por conta disso. Mas se você adapta a nossa realidade, tem que ser cesárea.
tem como. É. Assim. Por isso que eu falo, na prática pode não ser na teoria, mas na prática na acaba prática, sendo. você não vai arriscar. Assim, como é que você vai monitorizar? E se essa criança nasce instável? Não tem como. E às vezes nasce de madrugada, é tudo mais difícil. Exato, você tem que ter todo mundo à sua disposição. Você tem que ter o cardiologista, o ecocardiografista, a UTI, o suporte hemodinâmico, o cirurgião muitas vezes, nem que seja para pegar um acesso mais difícil. Então... Não é tão simples, não. E aí, depois que nasce, mesmo aqueles que fizeram eco e o eco está normal, antes da alta da maternidade, é obrigatório, né? O ideal é que faça o teste do coraçãozinho, né? Exato. E o que diabo é isso? O que é o teste do coraçãozinho? E se der alterado, corre ou deixa pra lá? Então, o teste do coraçãozinho, ele é um screening muito bom. Principalmente para os locais em que a gente não tem estrutura, né? Porque ele é super simples de fazer. Ele vai medir a saturação em 2 pontos do bebê. Na mão direita e no pezinho. Ele vai avaliar primeiro se a oxigenação no sangue como um todo está adequada e se tem diferença de oxigenação da mão direita para o resto do corpo. Isso traz muita informação para a gente. Porque é verdade. É verdade. Ele não dá diagnóstico, mas ele dá a dica de que alguma coisa está acontecendo ali. Quando a gente pega a anatomia, a gente tem um arco aórtico, você tem o vaso que sai para a mão direita, saindo direto do coração. O vaso que sai da mão esquerda, ele já recebe o sangue do canal arterial de uma outra origem. Então, ele já tem uma outra contaminação, digamos assim. E aí, eu vejo essa diferença que a gente chama pré e pós-ductal, que é mão e perna, fica mais seguro, já me dá uma informação muito grande. Por exemplo, se eu tenho uma coarctação... Assim, eu não vou entrar tanto em termos técnicos, mas ele já dá... diz pra gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo com esse coração. E muitas vezes o bebê tá bem, entendeu? A maioria das cardiopatias, mesmo aquelas críticas, elas descompensam depois do 3º dia de vida. 3º, 4º. E o bebê, ele recebe alta com quanto? 48 horas de vida. No máximo, porque Exato. tem muito lugar que dá alta com 24. Então, ele vai descompensar em casa, né? Sem assistência. E o teste do coraçãozinho, ele vem pra gente evitar isso. Pra gente tentar pescar esses casos e tomar conduta. Então, se a saturação, mudaram os parâmetros, né? Se a saturação num todo é abaixo de 89 é igual, 89, ele já dá alterado de cara. Se a diferença de saturação entre mão direita e perninha for maior que 4%, maior ou igual, também já é alterado. Se dá um meio termo disso, aí repete uma hora, aquece a mãozinha, depois repete de novo. Tem, assim, as mudanças desse novo protocolo, ele insiste mais para tentar evitar os falsos positivos. Mas deu positivo, e aí, o que é que a gente vai fazer? Ecocardiograma no bebê. Aí esse bebê não pode sair do hospital sem que o seu coração seja visto. Acontece de dar positivo e vir eco normal? Acontece. Ele não é tão sensível assim, ele é mais específico. Ou seja, ele pega vários falsos positivos, mas é melhor a gente pecar por excesso do que perder diagnóstico. E aí, tendo um eco alterado, a conduta é feita conforme a alteração que a gente encontra. Mas aí você falou muito bem, que geralmente a partir do 3º dia que começam os sintomas, né? Exato. E vai a gente recebe na UTI um menino com 7 dias de vida, 10 dias, vai para o HGE e vai para lá depois, né? Mas quais são esses sintomas? O que é que os pais em casa têm que observar e dizer, peraí, não está normal? A gente tem 2 grandes grupos de cardiopatia que descompensam, né? A gente tem o grupo que a gente chama acianogênicas de hiperfluxo pulmonar, que é esse nome todo. São aquelas que não deixam o bebê roxo, mas dão cansaço. Aí esse grupo ele vai apresentar dificuldade para mamar. É o bebê que começa a mamar e para puxando ar, puxa aqui. Você vê que ele realmente está bem cansadinho. Suor de cabecinha. No bebê, a parte metabolicamente mais ativa é a cabeça. Então, ele começa a se esforçar, que é a mamada, e começa a suar. E é um suor que a mãe diz que molha o travesseiro, fica o cabelinho todo grudado. E não é um suor por inteiro, ele é proporcionalmente muito maior na cabecinha. Dificuldade de ganho de peso, é o bebê que começa a emagrecer, começa a adoecer. E, nos casos mais avançados, pneumonias de repetição. Que esse pulmãozinho, ele está tão encharcado, ele vira um meio de cultura para bactéria, então ele faz pneumonia.
Outra clínica que também acontece nas cardiopatias é o bebê roxinho. A mãe, às vezes, não consegue enxergar porque nem sempre fica aquele roxo bem roxo. Às vezes é um tom acinzentado, né? E como se fosse meio pálido. A gente, que já tem a nossa experiência, a gente bate o olho e já vê que essa saturação aí não tá legal. Mas para o leigo é muito difícil notar isso, né? Então, assim, é aquele bebê que não tem aquela boquinha rosa, que não tá tão coradinho, fica atento. Porque isso realmente pode ser que a saturação não esteja adequada. E essa cianose, que essa saturação inicialmente começa assim, depois ele fica roxo de vez. Isso pode, esse momento aí já pode ser muito tarde para a gente intervir. Para levar, né? E aí, junto com esse roxinho, ele pode ficar molinho, sem fazer xixi, a barriguinha distender, que é o que a gente chama de clínica de baixo débito, falta sangue para o resto do corpo. Então, o mais comum é esse do que cansa, do que soa a cabecinha, mas também tem essa outra clínica que pode ocorrer. É o parar de mamar. O bebê tá mamando e para porque cansa, né? Isso é importante. Esse é importantíssimo, porque o bebê normalmente para, mas não é o tempo todo. Geralmente ele para, olha pra mãe, olha pro além, tá pensando na vida, né? A gente brinca. Preocupado com o quilo do feijão. Exato, mas ele não para cansado, né? Ele não é aquele bebê que para e chora, porque ele quer mamar, mas ele não consegue. Ele tá cansado, ele tá com fome, mas ele não consegue. É um bebê que fica irritado. A insuficiência cardíaca, como toda, ela dá irritação. O bebê tá com ácido lático circulando ali, ele fica irritado. É bem característico isso, assim. Inclusive, os pais falam que depois que corrige, que depois que medica, que depois que opera, nossa, como ele melhorou o comportamento, nossa, como ele tá mais dócil, como ele tá mais tranquilo, dorme melhor. Porque antes disso, ele fica muito irritado. Queria fazer uma observação rapidinho aqui. Quase ninguém sabe disso, assim, dos pais, né? Mas talvez o dado mais importante pra gente nas consultas de puericultura é o peso da criança. Se a criança não ganha peso adequadamente, isso é um sinal de que algo não está muito bem aí. Claro, excluindo questões de dieta, né? Inadequadas, a amamentação que não tá legal, ou enfim. Mas o bebê que tá ganhando peso bem e de repente começa a cair na curva, porque a grande parte das doenças, principalmente as graves, faz com que o bebê normalmente não ganhe peso, né? Então, isso é muito importante para falar. Agora, cabe a gente dizer aqui, né, Vanessa, que nem toda cardiopatia é cirúrgica, né? Não. Na verdade, as mais comuns, graças a Deus, conseguem resolver com crescimento. O próprio coração, conforme a criança vai crescendo, ganhando peso, ele vai criando mecanismos de compensação, vai fechando e se resolve. Mas tem que acompanhar, né? A gente tem o canal arterial, ele quando é pequenininho, ele com o tempo pode fechar sozinho. A gente às vezes até medica. Muitas vezes, inclusive, a gente medica para evitar que ele entre numa cascata ali de insuficiência cardíaca, dilata a câmara, que vai dilatar o canal, que vai... Então, a gente tenta enxugar esse coração, digamos assim, deixar ele sequinho para ele ir fechando sozinho com o crescimento. Comunicação interatrial, muitas vezes, fecha sozinha. Comunicação interventricular muscular, um tipo que é um pouquinho mais embaixo no coração, muitas vezes fecha sozinha. A gente tem um corte que a gente chama de 5 milímetros, né? Abaixo de 5 milímetros, a maioria fecha sozinha. Basta você fazer o segmento, às vezes precisa de medicação, mas muitas não precisam de cirurgia. E até aquelas que precisam de cirurgia, algumas são feitas no período de recém-nascido, como você disse, mas outras esperam para se fazer mais na frente, né? Exato, sempre que a gente pode pular o período neonatal, a gente pula, assim. A gente só opera no período neonatal nas críticas, que são aquela que opera, o desfecho pode ser fatal. Mas passando isso, tem algumas que são as cardiopatias moderadas, né? A gente geralmente opera entre 6 meses e 1 ano de vida. E tem aquelas mais simples que a gente vai medicando, vendo se a criança ganha peso, cresce, desenvolve, e a gente consegue operar lá para os 3, 4 anos. Das que precisam operar, é isso. E tem aquelas que a gente fica ali, será que vai precisar? Tipo, aquela comunicação interventricular de 3,5, você fica, será que vai precisar operar? Vamos acompanhar, vamos medicar, ver se a criança cresce, ganha peso, e muitas vezes não precisa. E o coração cresce até com quantos anos? Ali cresce até a idade adulta. Até você morrer. Se você tiver insuficiência cardíaca, o coração não vai parar de crescer. Sério, gente? Mas, assim... Não, mas ele atinge um tamanho, eu acho que na fase adulta. Na né, fase adulta, Até, assim, quando você para de crescer mesmo, assim, na adolescência, no final da adolescência, aí ele realmente para. Ele vai acompanhando o crescimento normal da gente. Mas a gente não espera chegar até a adolescência para tomar a conduta, geralmente. A gente toma antes.
Ô, Vanessa, a gente, pulando agora um pouquinho de faixa etária, aproveitar que tá no começo do ano aí, volta às aulas, tudo. Criancinhas maiores, já com seus 6, 7, 8 anos de idade, já começam a praticar esportes com mais frequência. Sim. Né? A gente sabe que nos adultos sempre tem aquela orientação, antes de começar a praticar esporte, consulte o médico, o cardiologista, tal. Criança também precisa fazer exame, só o exame físico é suficiente? Como é que vocês conduzem? Eu vou te falar a teoria e a prática, tá? Na teoria, seria só um raio-x, um eletro, exame físico, né? Na prática, eu recomendo o eco. Por quê? Uma vez, não precisa repetir sempre, um eco na infância. E justamente nessa fase, antes da demanda maior do esporte, pra gente avaliar a coronária. É extremamente raro você ter um trajeto anômalo de coronária, alguma alteração de coronária que venha dar problema. Mas quando tem, esse problema pode ser uma morte súbita. Então... Depois não tem mais o que fazer, né? Exato. Então, assim, que custa, né? Antes, vai colocar numa escola de futebol, ou então, já está na escola de futebol desde pequenininho, mas agora os treinos vão começar a ficar mais intensos. Eu acho que vale a pena, sim, um eco, com esse intuito de avaliar a coronária, de descartar qualquer outra cardiopatia, óbvio, né, assim, mas mesmo numa criança que teve, por exemplo, um eco fetal normal, um teste do coraçãozinho normal, acho que vale a pena você fazer um pouco mais velho, porque no fetal a gente não consegue ver coronária. Então, essa avaliação, ela fica melhor com a criança mais velha. E por que não faz antes? Porque a criança não deixa. Assim, a criança de 2, 3 anos, ela realmente não deixa muito. Ela chora. Então, a avaliação da coronária, que é uma coisa mais delicada, o ideal é com a criança colaborativa. E nessa fase que ela vai... períodozinho aí, entre uns 8 meses de idade até 2 anos, que, meu irmão... Vai fazer qualquer exame, né? Não, Qualquer coisa. Pois é. É difícil. Muitas vezes eu tenho um coração totalmente normal, vou fazer exame, mas a criança chora tanto que eu coloco para repetir em 1, 2 anos para confirmar a normalidade. Porque isso interfere na nossa avaliação. Sim. E assim, para fazer pré-esporte, em torno de 5, 6 anos, a gente tem uma criança colaborativa, tem uma visualização boa. Então, eu recomendo por aí, mas isso é recomendação minha, tá? Uhum. Não existe diretriz nem nada que embase isso. É mais uma questão assim, que eu faria com os meus filhos. É um exame indolor, que não é de baixo custo, nada. Não traz nenhum efeito colateral, vamos dizer assim, né? Não é um raio-x, por exemplo. Não é uma radiação, exato. Então, seria um exame que complementa o outro, o eletro que complementa o eco, ou eles são extremamente diferentes? São diferentes. Se a gente comparar o coração com uma casa, o eletro, ele vai avaliar a fiação. O eco, ele vai avaliar a porta, a janela, a parede. Então, são complementares, mas eles avaliam coisas bem diferentes. Eu acho que eu nunca fiz um eco. Sério, não tô brincando, não. E acho que nem a Lana. A eletro a gente faz. É tudo nessa idade, meu irmão. Não tem Meu mais irmão, nada, não. você Tá pensando, bem demais. Não, mas agora eu vou pedir um eco. Na minha avaliação Você vai pedir, vou né? pedir um Ela eco. vai pro médico, aí o médico pede lá alguns exames. Aí ela, tá muito pouco, vou pedir mais. Aí sai pedindo exame, como é que ela... Aí volta pro médico, ela arruma lá os pedidos, né? Ela volta pro médico, o médico, oxi, eu pedi isso aqui. Ela, não, mas eu conheço não sei quem e pedi. Disse que era bom fazer Esse não sei quem não sou eu não, viu? Não é ele não, sou não é eu ele não. não, não é ele não. Ô, Vanessa, tem muitas especialidades que a gente fala, precisa ir de rotina, né? O cardiologista, uma criança, independente de idade, precisa ir ou só se tiver alguma suspeita do pediatra? Só se tiver alguma suspeita do pediatra. De rotina, vou levar meu filho pro cardiologista, não tem necessidade. Não. Sendo bem sincera, tem colegas que falam que precisa por isso, por aquilo, sendo bem sincera, não. Um bom pediatra, ele consegue fazer essa triagem. E aí, é só essa questão do esporte, realmente, que eu acho que vale a pena, mas de rotina, assim, é o pediatra. O bom pediatra, ele faz a ausculta, ele vê os sintomas, ele faz essa triagem e encaminha. Criança também tem hipertensão arterial, né? Isso é uma coisa importante. Eu gostaria que todos os pediatras medissem a pressão arterial. Deveria ser algo da rotina. Primeiro que todos tivessem manguito, né? Adequado. Começa por aí, porque tem que ter vários manguitos, porque tem que ser pelo tamanho do braço, né? Então, não adianta. O manguito de adulto eu não consigo aferir a pressão de uma criança. O manguito de um bebê não cabe de um recém-nascido não cabe numa criança de 1 ano. Então, tem que ter vários manguitos. Já começa daí.
A recomendação é a partir dos 3 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, medir a pressão arterial. Em teoria, não precisa ser o cardio, pode ser o pediatra, mas a criança tem sim hipertensão arterial por causas que a gente nem imagina. Uma causa que eu pegava, né, no meu consultório bastante é por hipertrofia de adenoide. É a criança que não dorme bem, que ela ronca à noite, tem... É mesmo? Não sabia. Da mesma forma que o adulto. O adulto que ronca, que... Tipo, ela faz hipertensão arterial por ausência do descenso noturno da pressão arterial adequado, porque ela não tem o sono adequado, ela começa a ter esse estímulo adrenérgico contínuo e ela faz hipertensão arterial. E resolve com a cirurgia da adenoide. Da adenoide. Exato. É muito comum, os otorrinos, eles pedem muito avaliação do cardio, assim, pré-operatório, né? Ecoeletro e avaliação. E é muito comum, eu vou medir a pressão arterial e tá elevada. E aí eu falo pra mãe, se você tem alguma dúvida que tem que operar, isso aqui é a prova que você tem que operar. Isso aqui não vai melhorar se a gente não melhorar o sono do seu bebê. Então, tem que operar. Causas renais também, a criança que teve uma infecção de urina, que subiu para o rim, e às vezes essa infecção deixou uma cicatriz, então faz hipertensão arterial. Causas anatômicas, né? A criança que tem uma alteração na saída do coração, que a gente chama de arco aórtico. É um vaso que ele tem que estar todo livre, porque ele está responsável de mandar sangue para o corpo todo. Então, se ele tem qualquer alteração ali, ele vai aumentar a pressão arterial. Então, e causas mais raras, metabólicas, que podem causar isso. Mas uma causa muito comum, que aqui em Maceió eu peguei muito já, foi essa da hipertrofia de adenoide, o bebê, a criança, tudo que tem apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, e evolui com hipertensão arterial. Essa, graças a Deus, é bem fácil de tratar. Outra causa que a gente tem pego cada vez mais é da síndrome metabólica. Eu ia perguntar, ia entrar nessa parte agora. Né? A gente tem tido um aumento, né, da obesidade, e essa é super difícil de tratar. Porque não é só dar o remédio, assim, a gente, como pediatra, eu acho que a gente tem uma responsabilidade a mais, diferente até do cardiadulto, que ele chega pro adulto que está obeso, ele recomenda perder peso, tá, mas ele trata e tudo bem. A gente tem sem informação. A gente tem... Sabe que se a gente atuar naquele momento, a gente vai mudar a história de vida daquela pessoa. Então, eu acho que a responsabilidade é maior ali, de você tentar mudar o estilo de vida, de você conversar com a família, de você tentar resgatar essa criança para um peso normal e sair dessa faixa de dano. Porque não é só a questão da pressão arterial. A pressão arterial é uma consequência. O que preocupa mais na criança que tem pressão arterial por obesidade, por síndrome metabólica, é o que está ocorrendo com o corpo dela. A gente sabe hoje que aquela estria de gordura, aquela placa de gordura que causa o infarto, o AVC, ela começa na infância. Olha. A gente, os estudos mostram em autópsias de crianças com obesidade e sobrepeso, todas tinham já esse início, a estria de gordura, esse início dessa placa já nas coronárias, nas carótidas. Então, não é algo assim que começa só na idade adulta, não. Hoje a gente sabe que começa na infância. Então, se a criança já está hipertensa por isso, eu já tenho esse processo ocorrendo em todo o organismo. Então, vai ser um adulto que vai ter um evento cardiovascular muito cedo. É um adulto que vai infartar cedo, que ele pode ter um AVC cedo, ele vai ter uma redução da qualidade de vida, do tempo de vida, da produtividade. Isso impacta na sociedade como um todo. Então, quando a gente pega uma criança assim, a vontade que dá é de chacoalhar a mãe, pelo amor de Deus! Da rotina, vai alimentação, né? Porque muitas vezes são pais que trabalham muito e deixam as crianças a cuidados de terceiros, tipo avô e avó que não sabe dizer não, né? E assim, é difícil a abordagem por isso. A criança não infarta, né? Assim que nem adulto, né? Geralmente é quando tem alguma cardiopatia, não é? Exato, assim, infarto por síndrome, tipo, digamos assim, entupiu a veia, por gordura, digamos bem. Não. Esse processo começa na infância, mas ele vem se consolidar na fase adulta. A criança, ela infarta quando ela tem alguns problemas de base. Ou ela tem problema de coagulação, ou ela tem um aneurisma
na artéria, na coronária, que a gente tinha antes a doença de Kawasaki, que poderia causar isso, e hoje a gente tem a síndrome inflamatória pós-Covid, né? Que isso pode... a gente entrar nesse tema. Ou a criança fez uma cirurgia cardíaca. A gente tem algumas cardiopatias que quando você vai corrigir tem que mexer nas coronárias. E às vezes com o crescimento, a cicatrização vai puxando, fazendo um kicking ali na coronária e pode infartar. Mas a criança que é saudável e não tem nenhuma dessas outras cardiopatias e só ganha o peso, ela não infarta. Vai para Eu ia perguntar sobre transplante, mas se você perguntar... Não, deixa eu só seguir essa parte do Covid, porque, ao contrário dos adultos, o Covid em criança assim, não foi na dimensão do adulto, óbvio. Mas os casos mais graves que a gente teve foi relacionado justamente à síndrome inflamatória, né, pós-Covid. E que era uma condição muito mais cardiológica do que respiratória. Exato. Não é? Então, explica um pouquinho o que é o Covid nas crianças, o que pode acontecer e o que são as vacinas do Covid. Se vale a pena vacinar, se não vale a sua opinião. É o seguinte, o Covid, ele acaba estimulando alguns anticorpos na criança que são atacarem partes do corpo da criança. É como se a gente encontrasse algumas porções do vírus que são semelhantes a partes do coração, que são semelhantes a partes do organismo. E algum tempo depois do Covid, a criança começa a desencadear uma resposta inflamatória contra si mesma. Sim. Só que isso vem numa dimensão muito grande, porque ela começa a atacar coração, pele, intestino, pode atacar várias partes, né? A gente chama síndrome inflamatória multissistêmica. Mas a parte cardíaca ela é muito grave, porque ela ataca as coronárias. O que são as coronárias? Elas são as responsáveis de nutrir o próprio coração, de levar sangue e oxigênio para o próprio músculo cardíaco. E nessa síndrome, além da miocardite, ou seja, além do músculo ficar fraco sem bater direito, de dar inflamação na membrana que recobre o coração, que é o pericárdio, e dar derrame pericárdico, ela ainda ataca a coronária. Então, ela destrói a parede, a inflamação, ela destrói a parede da coronária, dilata essa coronária. E a gente tem que agir rápido, dar imunoglobulina na tentativa de voltar ao normal e reconstruir o mais rápido possível, para evitar que essa coronária fique dilatada. E qual o problema de ficar uma dilatação, aneurisma ali? Não é a ruptura, como muita gente tem medo. O problema é que o sangue está vindo aqui laminar, como se fosse num rio, e de repente você tem pedras ou você tem uma mudança de curso. O que é que acontece? Começa a turbilhonar ali. E tudo que turbilhona faz trombo. E o problema e o risco é infarto. Tanto que essas crianças, mesmo a gente tratando, dando imunoglobulina, regredindo o diâmetro, a gente dá alta com AS, que é um antiagregante plaquetário, para evitar que ela infarte. E a vacina, eu lembro muito, assim, eu peguei muito isso lá na Unimed, eu era sozinha como o sobreaviso, e todos os dias eu estava indo lá fazendo eco e vendo um caso de SIMP ou uma suspeita. Quando veio de ônibus, não foi? Foi, nossa, era assim, eu saía do trabalho e ficava até tarde lá fazendo eco, aí no outro dia mais outro caso surgiu, mais outro. Então, assim, foi um negócio absurdo. E com a vacina isso despencou. Não sumiu por completo, mas despencou. Após a vacinação, diminuíram muito os casos. E não foi só uma observação minha, não. Isso é uma observação no mundo, assim. A vacina realmente, ela interferiu positivamente nisso, assim. Ela diminuiu muito, não extinguiu, mas diminuiu muito os casos de resposta inflamatória multissistêmica, né? Tanto que agora a gente está tendo um novo perfil. A gente está começando a pegar neonatal. Tem um caso, inclusive, que a gente viu recentemente, de uma gestante que teve um Covid no final da gestação, a criança desenvolveu a SIMP neonatal. Não é nem SIMP neonatal, é SIM-N. Porque o bebê nasceu com isso e fez imunoglobulina e o aspecto realmente melhorou muito após a imunoglobulina. O bebê testou o bebê, ele ainda estava com Covid, que ela pode ocorrer ainda, né, concomitante ao Covid. Ou seja, a faixa etária migrou muito para os não vacinados, para os pequenos. E antes a gente pegava a criança mais velha. Então, minha recomendação é vacine, sim. A incidência de complicação da vacina é infinitamente menor
que é a incidência de complicação do Covid. A gente tem tido crianças com arritmia pós-Covid, a gente tem tido a síndrome inflamatória pós-Covid, a gente tem tido muitos problemas cardíacos pós-Covid nas crianças. Não só nos adultos, nas crianças também. Então, muita gente fica com receio. É uma questão de probabilidade, né? Assim, 1 para 400 e 1 para 30 é muito diferente, né? Assim, os meus filhos eu vacinei. É legal isso, né? Porque tem gente que aconselha, mas não faz, né? Exato. Né? E você, não, vacinei meus filhos, né? Porque você acredita de fato nisso que está sendo falado. O que eu ia perguntar antes do Flávio falar isso é sobre os transplantes. A gente ouve falar de transplante de coração. A partir de quantos anos, né? A criança já não sei se seria a palavra apta, né? Ela está elegível para transplante? Isso. Depende da cardiopatia. A gente tem um transplante neonatal, a gente tem um transplante na fase de lactente, a gente tem um transplante mais velho. O que indica o transplante, na verdade, não é a idade, é a gravidade e a capacidade de recuperação daquele coração. É muito raro o transplante neonatal, tem que ser uma cardiopatia muito grave, que a cirurgia não deu certo, o paciente está ali dependendo de máquinas para o coração funcionar, aí esse vira o candidato a transplante neonatal. Vai no Brasil? Já vi alguns casos em São Paulo, mas assim, é bem grave, é complexo, a taxa de sucesso... Doador, não exato. Deve ser muito fácil, né? Não tem doador, geralmente a taxa de sucesso é baixa porque você vai imunossuprimir o neonato, né? Uhum. Que nem tem sistema imunológico. Então, assim, é grave, mas é feito. No geral, a gente tenta medicar e compensar o paciente para o transplante ser o mais tarde possível. Lá fora, tem muitos dispositivos que eles fazem a função do coração, mesmo no paciente que não está internado, que é o Berlin Heart, que ele é como se fosse um coração artificial acoplado ao paciente. E tem crianças que usam na Europa, nos Estados Unidos, isso consegue postergar esse transplante por alguns anos. Aqui no Brasil, a gente não consegue ainda colocar, né? Talvez São Paulo tenha um caso ou outro que eles usam temporariamente como ponte para transplante. Mas a gente, na medida do possível, tenta colocar para adolescência, como todo transplante na criança, você vai ter que imunossuprimir. Então, a gente espera que a criança tenha pelo menos uma memória imunológica maior, que ela seja exposta a mais vírus e bactérias e crie as próprias defesas, antes que eu comece a bloquear esse sistema imunológico. Então, enquanto eu puder segurar com medicação, eu vou segurar. E a fila no Brasil também acaba sendo um grande fator também disso. Eu tinha uma paciente lá do HU, que ela hoje mora em São Paulo, ela está há 3 ou 4 anos em São Paulo na fila de transplante. Nossa. A questão social também entra forte aí, né? Exato. Porque depende da estrutura que a mãe tem, né? Se tiver outros filhos, quem é que cuida, quem é que sustenta a casa, às vezes a mãe é solteira, né? É complicado, é muito difícil mesmo. Assim, eu tento sempre que eu posso falar, por favor, doem órgãos, porque às vezes a criança, um órgão de um adulto, mas é uma criança que já tinha aquela cardiopatia dilatada, então o espaço ali cabe um coração maior, entendeu? Os cirurgiões, a gente tem excelentes cirurgiões cardíacos aqui no Brasil, eles são referências no mundo, então eles conseguem fazer mágica. Então, dá para fazer... uma criança de 5, 6 anos, ela consegue receber um coração maior. Uma criança de 8, 9, ela já consegue de adulto muitas vezes. Então, assim, eu faço uma campanha muito forte pró doação de órgão, porque isso muda a vida da criança realmente. É verdade, porque é uma fila enorme, né? Deve ser muito cruel você ter um filho esperando um transplante e você fica ali esperando seu telefone tocar... Né? E tem que ficar em São Paulo, provavelmente, porque não dá tempo de sair daqui para lá, né? Então, porque é uma fila única, né? Do SUS, né? É uma fila única, E que você vai subindo conforme a gravidade, né? A gravidade conforme as pessoas acima vão saindo da fila, sim, né? Seja porque conseguem um transplante, ou seja porque... Mas tem a questão da compatibilidade também. Às vezes você vai lá de trás porque é o compatível. É o compatível. Exato, era isso que eu ia falar. Tem também a compatibilidade. E no caso do coração, a compatibilidade é só o tipo sanguíneo ou tem outras coisas? Não, basicamente o tipo sanguíneo, tipo sanguíneo, né? Tem alguns outros antígenos que entram, mas assim, no geral, o coração é bem tolerado.
é igual, por exemplo, para transfusão de sangue, na questão do tipo sanguíneo, por exemplo, o O recebe, não tem isso, né? Não. Na verdade, nem é isso. São mais alguns antígenos de superfície cardíaca mesmo que são testados. Mas, assim, no geral, a rejeição não é tão alta quanto alguns outros órgãos. A gente tem a rejeição aguda, que acontece já na UTI, uma rejeição um pouco cardíaca, mas, no geral, as crianças toleram bem. Que bom, né? Então vamos doar órgãos, minha gente. Não custa, né? Doe sangue também, né? Sangue também, porque precisa do sangue para cirurgias, né? Qualquer tipo de tudo, cirurgia. né? Criança grave, criança e adulto, né? Se ficar grave, a chance de receber uma hemotransfusão em algum momento é muito grande. A doação de sangue é muito importante para todo mundo, né? Infelizmente, a gente aqui no Brasil não tem essa cultura, né? Mas eu sou doador, hein? Então vale a pena aí. Eu também, de sangue, E as crianças, elas têm uma capacidade de recuperação incrível. Assim, é algo que, às vezes, as famílias ou colegas de adulto, né, médico de adulto, eles olham um quadro grave na UTI e já fecham um prognóstico. Nossa, não vai sair, não sei o quê. Não, calma. Assim, ela pode sair... demais, né? Ela pode sair ótima, assim. Eu tenho uma paciente que ela, no pós-operatório dela lá em São Paulo, ela parou 7 vezes. E foi reanimada 7 vezes e saiu com gastrostomia, neuropatia. E hoje a menina tá ótima. Correndo, brincando, maravilhosa, coração lindo, tudo perfeito. Então a criança surpreende muito, assim. Maravilhosa. Bom, vamos chegando ao final aqui, né? Na hora pra variar, tá muito bom. De mais um episódio. Ô, Vanessa, aproveita e faça aí o seu jabazinho. Ela até virou elite, agora não faz mais consultório, agora é só né? Na verdade, eu adoro consultório, né? Mas eu sou mãe de 2 bebês. Então, eu priorizei um pouco mais a minha família nesse momento. Eu só tô fazendo eco. Eu faço eco fetal na clínica do Dr. Felipe Albuquerque, na Feto e na Med Rádios. E faço eco pediátrico na Med Rádios Mangabeiras, aqui junto da Carajás. É bom que é pertinho. Rede social, Instagram, tem? Tenho, Vanessa dos Anjos. Muito bem, olha, pessoal. Vanessa com W. Vanessa com W. É dos Anjos, porque o outro sobrenome dela, eu acho que nem ela sabe pronunciar. Pronuncia. Bora. Até que a pronúncia é fácil, mas é escrito um H ali no meio que bagunça tudo. Tá vendo? Então é isso, né? Dicas importantes e valiosas, né? Essa de... Importantes demais, né? Demais. Coração não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não, é importantíssimo, né? Então, cuide do seu coração, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, cuida do seu coração. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês, adorei, viu? Que bom, que bom. Ela falando ali, eu bem assim, ó, babando. Porque é um assunto, né? Eu fico imaginando assim, quando a gente... Eu não fiz medicina porque eu acho que eu não seria a palavra sangue frio, mas acho que em alguns momentos o meu emocional ia falar mais alto, qualquer coisa assim. Eu fui para humanas mesmo, sou da comunicação. Mas eu assisto e gosto demais de tudo que é voltado para medicina. Então, essas séries todas, né? Sou quase médica formada, né? Chicago Med, né? Todos esses Grey's Anatomy. Mas, enfim, tirando a brincadeira, quando eles mostram lá, principalmente o Chicago Med, às vezes eles tentam mostrar uma realidade muito grande, né? Então, eles foram mostrando um dia lá de um transplante, o tamanho do coração, a forma que fazia, tenta ali, né? Claro que ali é tudo mais, assim, o mais próximo possível. E você fica olhando, assim, o coração, né? Não sei quantas pessoas tiveram essa oportunidade de ver um coração mesmo ali presente. E você olha, gente, isso aqui é responsável por algo tão importante. E algo que parece ser tão delicado, né? Cheio de ramificações, de onde sai. É a mesma coisa todos os outros órgãos, né? A gente estava aqui, antes da doutora Vanessa, a gente conversou com a doutora Aline, olho, né? Se for pensar em olho, for pensar em tudo. Então, a gente tem o nosso corpo, ele é muito perfeito em tudo, né? Exato. O que eu tenho percebido aqui nesses meses, ao lado do Flávio, entrevistando profissionais da área da saúde, é que a maioria de uma fala muito comum é essa, né, Flávia? Mas se regenera. Não, vai consertar sozinho. Não, é só esperar um pouquinho. Não, isso aí vai... Por quê? Porque é perfeito, né? A gente tem uma capacidade incrível. E me permitam falar isso, eu não acho que é o acaso que a gente é tão perfeito assim. Eu acho que tem o dedinho de Deus cuidando da gente também. Tem a mão dele toda cuidando da gente. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia. Valeu, gente. A gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.